verdade. Ué, eu cliquei já, porque não foi. Ou então já tá gravando. Já tá gravando. Vamos ver onde vai ficar depois. Ok. Só repetir aí, na casa de vocês. Então, a gente tem aqui umas plantas, né, de casas. Aí a gente vai ter a house e a gente vai ter apartment. Então, a casa e o apartamento. Certo? Acho que tá gravando. Então, a gente tem aqui uma planta de uma house e aqui uma planta de um apartment. Então, aqui na house, a gente tem o first floor, que é o primeiro andar. Aí, no primeiro andar, a gente tem aqui a porta, né? Você entrou para casa. Você tem o living room. Living room é o que a gente chama de sala, né? Living é tipo assim, a sala de estar, né? Living room, sala de estar, que a gente chama de só sala. Aqui a gente vai ter as stairs, que são as escadas, ok? Stairs. Aí aqui vai ter a kitchen, a cozinha. Dining room, que é sala de jantar, isso aqui é uma mesa, né? Com as cadeiras aqui. Lembra que dinner é jantar, então dining room é sala de jantar. Laundry é lavanderia, então laundry room, ou só laundry é a lavanderia. E a garage, que é a garagem, certo? E o quarto é bedroom. A gente tem 3 bedrooms aqui. A gente tem aqui um closet, que na verdade não é guarda-roupa, tá? Guarda-roupa é wardrobe. Isso aqui é closet de closet mesmo, que é uma coisa chique, né? A gente tem um hall, que é um corredor. E aqui, em cima aí, o banheiro, né? O bathroom, aqui na parte de cima. E aqui o outro closet e parte das escadas também. Então, essa aqui é uma planta da casa. Aí, a planta do apartamento está desenhada assim, o living room. Na verdade, eu vou começar daqui, ó, do lobby. O que é um lobby? É uma entrada, portaria, ok? Entrada ou portaria. Aí você sobe, tem living room, que é sala de estar, né? Dining room, sala de jantar. Kitchen, que é a cozinha. Bedroom, que é o quarto. Closet. Bathroom, que é o banheiro. E aqui está falando que é o elevador, né? Elevador também pode ser lift, L-I-F-T, né? Elevator ou lift. E é isso, aqui é um apartamento, né? E aqui seria outro apartamento, certo? E aí, what rooms are in houses in your country? What rooms are in apartments? Então, room pode ser não só assim, quarto ou cômodo, né? Então, quais cômodos tem nas casas do seu país? Quais cômodos tem nos apartamentos, certo? Quais cômodos tem na sua casa ou apartamento? E aí, vocês podem pensar aí quais deles existem, né? Da casa de vocês. In my house, I have... Gente, aqui é difícil. O meu quarto é só meu. Vou falar lá de baixo. In my house, we have a living room, a kitchen, a laundry room, what more? And 2 bedrooms and a bathroom. Ok? E aí vocês podem responder isso aqui depois, né? E aí vocês vão pensando quais cômodos que tem na casa aí de vocês. Aqui tem uma conversation. My new apartment. Um novo apartamento. Olha essa expressão aqui, ó, que vai estar lá no formulário para vocês falarem o que é, né? Guess what? I have a new apartment. Guess what? É uma coisa assim, tipo, adivinha. Adivinha só. O verbo guess é adivinhar, ok? Guess what é uma expressão para dizer adivinha. I have a new apartment. Tem um novo apartamento. E não deixe eu falando sozinho. Repitam aí na casa de vocês.
That's great. What it's like? What's it like? That's great. What's it like? Tipo assim, ótimo, que ótimo. Como ele é? Essa expressão aqui, ó, que também vai estar lá no formulário para vocês responderem, quer dizer assim, como ele é, ou como ela é, tá? Como é, what's it like? E como é? Ela já apareceu em algum momento lá atrás, nas lições. It's really nice. É muito legal, é realmente legal, ok? It's really nice. Is it very big? É muito grande? Well, it has a big living room, a bedroom, a bathroom and a kitchen. Bem, tem assim uma grande sala de estar, um quarto, um banheiro e uma cozinha. What it is. A Ana está perguntando se também pode usar what it is. É que isso aqui é uma expressão, né? E o what's aí, o is já tá ali, ó. What's, o is já tá aqui, né? Não pode repetir. What's it is, de novo. What is it is. Isso aqui já é uma expressão por ela mesma. What's it like? E se você quiser perguntar de alguém, por exemplo, eu tenho um irmão. Aí você pergunta assim, what's he like? Ok? What's he like? Eu não vou estar perguntando assim o que ele gosta. Não, eu vou estar perguntando como ele é. Ok? Então isso aqui é uma expressão. What's he like? What's she like? What's your mother like? Tipo assim, como é sua mãe? Tá? What's your mother like? Como é sua mãe? Nice. Do you live downtown? Legal. Você mora no centro da cidade? No, I don't. Não, eu não moro. I don't, literalmente é o quê? Não, eu não. Só que você tem que entender isso aqui como se a pessoa tivesse falado tudo, né? Você pode, ao invés de falar No, I don't live downtown, você pode responder só No, I don't. Acabou. I live near the university. I live near the university. Eu moro perto da universidade. Does it have a view? Does it have a view? Isso aqui, ó, tem uma vista? Ela tem uma vista, tipo, da sua janela, né? Tá perguntando? Tem uma vista da sua janela? Yes, it does. Sim, tem. It has a great view of another apartment building. It has a great view of another apartment building. Então tem uma vista, né? Tem uma boa vista, uma ótima vista, great view, de outro prédio de apartamentos, certo? Então essa foi a conversa deles. Aí aqui a gente tem uma outra lembrancinha, que é o seguinte, a questão do do e do does. Também vai estar lá na atividade. Do you live in an apartment? Você mora em um apartamento? Aí você responde yes, I do, ou no, I don't. Ok? Por que o uso do do, né? É um auxiliar para perguntar alguma coisa, né? Aí o don't é para negar, né? Que don't é a abreviação de do not. Às vezes vocês confundiam, por exemplo, se tem um modal verb ou um verb to be. Você não precisa usar o do, né? Se aqui tivesse, por exemplo, você é uma garota? Are you a girl? Aí acabou. Eu não preciso usar o do. Tipo, do you are a girl? Não existe isso, né? Não se coloca o auxiliar do ou does em perguntas, né? Que já tem verb to be ou já tem modal verbs. Can, could, would, que a gente já viu também. Então, a gente não usa o do nesses casos. Você não fala assim, do you are, não sei o que, né? Tá errado. Você só precisa do verbo. Are you a girl? Você é uma garota? Are you a boy? Você é um garoto? Ok? E aí, quando não for isso, não for verb to be, não for modal verb, você tiver que perguntar, você tem que usar o do, né? Na real, eles não usam o do muitas vezes, né? Numa fala informal, tá? Mas vocês têm que falar o do, sim. E às vezes você vai ver ele falando, you live in an apartment?
assim, né? You live, ou seja, ele não usou o do. Ele sabe que ele está falando informal, né? Na redação ele não vai fazer isso, ele vai colocar o do. Do the bedrooms, olha essa construção. Do the bedrooms have windows? Os quartos têm janelas, né? Os quartos têm janelas? Yes, they do. Sim, eles têm. No, they don't. Não, eles não têm. O que significa o do? Nada, que ele é só um auxiliar para perguntar, ok? E quando eu uso do, quando eu uso does para perguntar? O does eu vou usar na terceira pessoa. Terceira pessoa. Epa, quase que você lê como ver o chat. Usa-se o does. Vou até escrever aqui, ó. Usa-se o does na terceira pessoa do singular. Ou seja, quem são as terceiras pessoas do singular? He, she e it, ok? Então, por exemplo, does she have a car? Ela tem um carro? Por que eu uso does e não do? Porque eu estou usando she, ok? Para perguntar. Does she have a car? Ela tem um carro? Agora, se é assim, nós temos um carro, aí eu não preciso usar o does. O does é só para he, she, it. Nós temos um carro? Do we have a car? E aí acabou, certo? Do we have a car? Essa é a diferença de do e does. Lembra sempre que no presente só muda em inglês no he, she ou it, ok? Então, o do é para eu, né? Para o I, é para o we, é para o you. Do you have a car? Ok? What else? Que nem aqui, ó. Does Chris live in a house? O Chris mora numa casa? Chris seria o quê? Seria he, ok? Então, nome de pessoas eu substituiria por he. Então, eu uso o does, certo? Porque é a terceira pessoa. O Chris mora numa casa? Literalmente, pensem assim, o que é uma terceira pessoa? Eu estou falando com, por exemplo, a Ana. Aí eu estou falando com a Ana. Aí eu vou perguntar do Felipe. Fala, o Felipe tem uma casa? Aí eu vou falar, o Felipe tem uma casa? Eu estou falando de uma terceira pessoa, então pense nisso, né? Tem a primeira pessoa, que é eu, né? A primeira pessoa do singular. Aí a primeira pessoa do plural é o que? É o nós, certo? Estou falando de nós. Então, é isso aí. Does the house have a yard? A casa tem o quê? Um yard. O que é um yard? Aí vocês podem olhar aqui em cima, que tem aqui ó, um yard. Yard é um quintal. Você pode chamar yard de quintal. Às vezes as pessoas falam jardim, mas tem uma palavra para jardim, que é garden, ok? Garden, que é jardim. Qual a diferença? O jardim, ele vai ter mais flores, né? Mais árvores. O yard, ele pode ser só um quintal lá, tipo, uma área em volta da casa. Não tem árvore nenhuma, não tem flor nenhuma. Se você fala garden, já dá a ideia de um jardim, sabe? Uma coisa mais bem cuidada, mais bonitinha. Vocês podem preencher isso aqui no caderno, né? Ou imprimir isso aqui, se vocês puderem, para vocês treinarem isso, né? Então, vocês vão completar isso aqui. Do you live in an apartment? No, I don't. I live in a house. Does it have a yard? Né? Aqui seria, ela tem um quintal? Does it have a yard? Yes, it has. Ok? Lembra que he, she, it no presente sempre muda. Então, ao invés de have, é has. Aquela mesma regrinha de sempre. E aí vocês vão preenchendo isso aí para treinar mais, ok? Aí aqui embaixo, a gente tem alguns exemplos aqui de casas, né? De construções e tal. E aí tem um áudio que eu vou colocar para vocês no Google Class e vou mandar no WhatsApp também, se vocês quiserem fazer essa atividade também. É só para, assim, o cara vai falar, I live downtown, I live in an apartment, it has restaurants in my building, tipo, tem restaurantes no meu prédio, tal.
Então, esse seria mais o quê? Seria mais isso aqui. Aí, se esse é o áudio número 1, você vai ir aqui e coloca 1, ok? Então, é mais ou menos isso. Mas eu acho que só com isso aqui que a gente já relembrou um pouquinho do do e do das, que era o principal, e entender um pouquinho esses cômodos de casa, certo? Professor, eu não vou aprender de uma hora para outra, não mesmo, não vai cair na sua cabeça de uma hora para outra, assistindo só uma aula aqui. Então tem que treinar, tem que fazer frases principalmente, falar essas frases, né, para treinar a pronúncia. Então escreve, por exemplo, sei lá, I sleep in my bedroom. Eu durmo no meu quarto. Acabou, isso já é uma frase, ok? I don't have a closet. Eu não tenho um closet, ok? E aí você vai fazendo essas frases. I eat in the kitchen. Eu como na cozinha. Because I don't have a dining room. Porque eu não tenho uma, como que é? Sala de jantar. Nome chique. Ok? Então aí vocês vão construindo essas frases aí para vocês treinarem. Aí aqui a gente tem algumas coisas relacionadas a móveis também, certo? Por exemplo, armchairs, que são as poltronas, stove, que é o fogão, curtain, que é a cortina, pictures. Pictures pode ser foto ou então quadros, né? Quadros na parede, certo? Retratos. Bed, que é a cama. Table, a mesa. Coffee table, literalmente a mesa de café. Como que a gente chama isso em português? A mesa de centro, certo? Aqui no Brasil, pelo menos. A mesa de centro. Microwave é o micro-ondas, certo? E aí isso aqui, oven, ela quer dizer assim, microwave oven, forno de micro-ondas, ok? Refrigerator, que é a geladeira. Lamps, são abajures, né? Literalmente aqui também está escrito lâmpadas, certo? Ou abajures. Nem sei se o plural de abajur é abajures. A gente tem também o sofá. A gente tem a desk. Desk é a carteira da escola de vocês e também, geralmente, assim, uma mesa de trabalho, tá? Bookcase, que é uma estante de livros. Dresser, que é cômoda. Chairs, cadeira. Mirror, espelho. Rug, isso aqui é bem diferente. Acho que muitos de vocês não conheciam ainda, que é o tapete. Qualquer tipo de tapete, você fala rug, ok? Aí a gente tem a TV e cupboards, que são os armários, ok? Cupboards. E aí vocês podem o quê? Completar isso aqui com o que tem na casa de vocês, ok? Ou então, assim, em quais dessas coisas existem nas casas de vocês, né? Que tem na cozinha? Table, stove, e não necessariamente na casa de vocês, né? Aqui ele está falando assim, o que pertence a cada cômodo. Então aqui, o que pode ter na cozinha? Pode ter table, stove, pode ter de repente o cupboard e a TV. O que tem na dining room? Aí vai ter a table, vai ter chairs, né? Vai ter cadeiras para vocês comerem. Então, aí vocês podem preencher também, se vocês quiserem. E sempre tem isso aqui, né? Que aí online não dá pra gente treinar muito. Que é para treinar o speaking, listening, né? Falar e ouvir. Que aí vocês... Para falar móveis no plural, já é isso aqui, tá? Furniture. Isso quer dizer móveis. Quais móveis que tem na sua casa ou no seu apartamento, né? Tell your classmates. Diga aos seus colegas de classe. A living room has a sofa, a rug and a TV. Então, a minha sala de estar tem um sofá, um tapete e uma TV, ok? Então, vocês podem treinar, de repente, com algum parente ou algum colega mesmo
da sala, se vocês quiserem. Aí, o último tópico, deixa eu tirar um print. Uai. Acho que eu tenho que parar de compartilhar. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca aí no chat. Aí, basicamente, a atividade vai pegar, que vocês vão preencher essa semana. Ela vai pegar um pouco essa coisa dos cômodos, né? Das casas, os cômodos das casas de vocês, né? Um pouquinho dessa coisa dos cômodos. Ela vai pegar um pouquinho de do e does, certo? Só que eu já vi com vocês também já viram na escola, provavelmente, que às vezes é difícil de entender, né? Mas o inglês ele só muda no presente, o quê? No he, she e no it, ok? O português ele muda em todas as pessoas, né? São 6 formas em português. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos. Em português, o quê? Em inglês, só muda no he, she e it, não é? Como que é eu falo? I speak. Você fala you speak. É a mesma coisa. Onde vai mudar? He, she, it. He, she, it speaks. Só coloca um S no final. E aí, nós falamos we speak. Não mudou. Vocês falam you speak. Eles falam they speak. Então, lembra que só no he, she, it que muda, no presente. Então, a gente só usa o does quando for he, she ou it, ok? Se você está falando de uma casa, se você está falando de um nome de uma pessoa, você vai usar o does. Porque você substituiria, por exemplo, uma casa por it, né? Você substituiria esse nome Chris por he. Does he live in a house? Ele mora numa casa, ok? E vai ter também um pouquinho do quê? Dos móveis, que a gente viu agora. E esse verbo aqui, que eu já passei na sala também bem rapidinho, lá no comecinho, que é o quê? Esse verbo que se chama dare to be, ok? Em português, às vezes é difícil a gente entender ele, porque a gente não usa ele. Dare to be é o verbo haver, ok? O verbo haver. Em inglês, eles não falam assim. Eles não usam o tem igual a gente, né? Por exemplo, tem um copo na minha mão. Eles não vão usar, vocês não podem fazer isso aqui, ó. Tem. Ah, como que é o verbo ter? Ah, é o have. Have a glass in my hand. Tem um copo na minha mão. It's wrong. Isso tá errado, né? A gente que fica falando tem, né? Mas o verbo seria o quê? O verbo haver. Era para ser o verbo haver. Então era para ser assim, ó. Há um copo na minha mão, ok? Então em inglês como ficaria isso? There is a glass in my hand. Okay? Então o verbo there is ou então there are é o verbo haver. E em inglês, qual é a diferença então de there is e there are? There is igual, pode anotar isso no caderno depois, né? A no singular, there are igual a no plural. Em português a gente não muda, né? Não é assim, tipo, há um copo na minha mão e, tipo, sei lá, hão 3 copos. Não existe isso. A gente não muda o verbo haver. É a e no plural é a também. Mas em inglês muda. There is é no singular, there are é no plural, ok? Então, por exemplo, there is a flower in my garden. There is a flower in my garden. Uma flor no meu jardim. Você não pode usar have aqui, tá? Você não pode falar have a flower in my garden. É para usar there is, que é o verbo haver. Há uma flor no meu jardim. E aí, se tiver várias flores, there are, há no plural,
There are quantas flores? 9 flores. 9 flowers in my garden. Então, há 9 flores no meu jardim. Okay? Então, essa é a diferença de there is e there are. Um é singular e o outro é plural, mas os dois são o verbo haver. Ok? For example, there's a bed in the bedroom. Há uma cama no quarto, ok? E esse there está abreviando there is, porque em inglês é muito mais fácil, eles querem falar tudo mais rápido, ok? There's a bed in the bedroom. Há uma cama no quarto. There's no sofa in the bedroom. Não há nenhum sofá, tá bom? Não tem nenhum sofá no quarto. There isn't a table in the kitchen. Professor, o que é esse isn't? Lembra lá do verbo to be, a abreviação de verbo to be, is not, ok? Se there is é igual a is not, vou colocar até aqui as abreviações, né? There is ou there's é igual a, there is not ou there's not ou there isn't, que é a forma que aparece aí, é igual. Não há, é a negativa, certo? Lembra que esse, ó, is not, o not tá aqui, ó, ok? Escancarado, N apóstrofo T. Isso aqui é o not, que é uma negação. Então, there is not. Não há, ok? Não há uma mesa na cozinha. There isn't a table in the kitchen. There isn't a table in the kitchen. Ok? There are some chairs in the kitchen. Há algumas cadeiras na cozinha. There are no chairs in the living room. There are no chairs in the living room. Não há o quê? Nenhuma cadeira, né? Não há cadeiras na sala de estar. E olha essa construção. There aren't any chairs in the living room. There aren't. Lembra do aren't? Aqui o aren't é o quê? Are, isso é o quê? Not. Okay? Então não tem, não há. There aren't. Are not. Okay? There are not. Não há cadeiras na sala de estar. Por que aqui é there aren't? Porque aqui ele usou no plural. Ó, chairs, ele falou chairs no plural. Então é cadeiras. Então eu preciso usar there are. Não há cadeiras na sala de estar. Okay? E aqui ele está falando para você, there's equals there is. Que there's é a abreviação de there is. Ok? Tem essa atividadezinha que vocês podem responder também no caderno. There's no dresser in the bedroom. Ok? E aí o que? Você vai precisar olhar aqui no apartamento da Linda. Ó. Look at the picture of Linda's apartment. Você vai precisar olhar nessa foto aqui, né, do apartamento da Linda, para responder essa atividade aqui, certo? Então, por exemplo, dresser in the bedroom, que significa o quê? Cômoda no quarto. Aí você olha aqui o quarto dela, não tem cômodo, né? Então você vai colocar there's no dresser in the bedroom. Acabou. Poderia ser there's not também. O no aqui, ele tá no sentido assim, gente, de que não tem nenhuma, tá? Nenhuma. Não existe nenhuma, certo? There's no, não há nenhuma cômoda no quarto, ok? Chairs in the kitchen, cadeiras na cozinha. Aí vamos olhar a cozinha dela. Chairs in the kitchen. Tem. Então vai ser there is, opa, é cadeiras no plural, né? Então vai ser there are chairs in the kitchen, ok? There are chairs in the kitchen. Por que there are? Tá no plural. Tem mais de uma cadeira. Tem 3. There is, singular. There are, plural. There are chairs in the kitchen. Há cadeiras na cozinha. Então, em inglês, se diferencia o a no singular e o a no plural. There is é a no singular. There are é a no plural. Ok? Então, essa era a última coisinha que eu queria ver com vocês. Essa coisa do there is e o there are. A gente tem outro textinho aqui, ó.
Vou ler rapidinho, vocês repetem aí. This apartment is great. This apartment is great. Thanks, I love it, but I really need some furniture. Esse apartamento é ótimo, obrigado. Eu adorei, mas tipo, eu preciso de móveis. Eu preciso de alguns móveis, porque não tem muita coisa, né? What do you need? What do you need? O que você precisa? Oh, I need lots of things. Preciso de muitas coisas, ok? There are, olha aqui o there are. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. Então, há algumas cadeiras na cozinha, mas não há, olha a negação aqui, ó, isn't, mas não há uma mesa. And there's no sofa here in the living room. E não há nenhum sofá, né? E não tem sofá aqui na sala de estar. And there aren't any chairs. E não há cadeiras, ok? E não há nenhuma cadeira. Ah, professor, any é, tipo, dá um sentido mais de alguns, não de nenhum. Mas em inglês, uma dica de inglês. Eles não negam duas vezes na mesma frase. Porque ele já está negando aqui, ó. Ok? Ele já está negando, já tem um note aqui. Então, ele não pode escrever uma coisa negativa na próxima. Depois eu dou algum exemplo disso melhor em alguma outra atividade. Ok? Por isso que é N, certo? Por isso que é, por exemplo, assim. Deixa eu ver se consigo montar uma frase. Por exemplo, there isn't anybody here. There isn't anybody here. Por que não é nobody? Porque nobody já é uma coisa negativa, né? Ou então assim, não tem nenhuma coisa aqui. There isn't anything ou something. Não há nenhuma coisa, não há alguma coisa aqui. Ok? Eu já neguei aqui no isn't. Ah, professor, mas nenhuma coisa não é o nothing? Nothing não é nenhuma coisa? Nenhuma coisa, nada, sei lá. Mas eu não posso falar isso aqui em inglês. There isn't nothing. Porque nothing já é uma coisa negativa, né? Então eu não posso negar duas vezes em inglês. Ok? Depois eu dou uns exemplos mais detalhados. Então por isso. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. Não há cadeiras. There's only this lamp. Só tem o quê? Esse abajur? Isso. Só tem esse abajur. Ok? So let's go shopping next weekend. Então vamos comprar, né? Vamos fazer compras no próximo fim de semana. Ok? Então aí a gente viu um pouquinho disso dos cômodos, móveis, do e does e, por último, there is e there are, ok? Vou mandar uns áudios para vocês, que são os áudios de nativos também, né? Para vocês verem a pronúncia nativa e poderem praticar também, certo? Alguma dúvida? Depois eu vou colocar no YouTube isso aqui e mandar lá no grupo, certo? Então vamos almoçar, let's have lunch. Eu vou colocar o formulário lá agora no grupo e no Google Class também, que aí quem quiser já responder agora, tá mais fresco, vocês respondem, certo? Thank you, bye bye. Thank you, teacher. Bye bye. See you. Bye bye. See you guys.